Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês e que Ele possa dar-lhes a paz, que vocês tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 19 de janeiro, a lição 3, ela tem como título Um dízimo honesto e fiel. A lição de hoje ela está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. E aqui nos mostra que nós, como filhos de Deus e mordomos do Senhor, se nós queremos receber as suas bênçãos, nós devemos ser fiéis a esse grandioso Deus. Principalmente, a fidelidade nos dízimos. E a palavra dízimo na Nova Aliança, ela é 3 vezes mencionada. E veja o que Jesus fala. E disse Jesus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a revogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículos 17. Há passagem bíblica em que o Senhor Jesus confirma que o dízimo tem que ser observado também pelos cristãos nos dias atuais, nos dias de hoje, que está lá em Mateus capítulo 23, versículos 23. E olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Bom, nesta passagem, o Senhor Jesus, em hipótese alguma, ele aboliu a prática dos dízimos. Somente pessoas desprovidas de uma boa hermenêutica, ou falta de conhecimento ou de nenhuma formação teológica afirmam uma coisa desse gênero. O Senhor Jesus, nessa passagem, estava trabalhando justamente o espírito dos cristãos, dos fariseus e dos escribas. Porque existem algumas pessoas que são totalmente contra a devolução do dízimo. Mas existem algumas coisas que nós não podemos entender. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é veemente contra a devolução dos dízimos nas igrejas. E ele é uma pessoa assim, de grandes posses, E ele faz festas enormes na casa dele, convida amigos, e às vezes mesmo assim em reuniões, ele vai lá e paga toda a despesa. Quer dizer, ele não devolve dízimo para o Senhor, mas gasta 10% dos seus salários em bebidas e outras coisas com seus amigos. Isso não tem cabimento num tipo dessas coisas, E considerando a rivalidade que havia se instalado lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo esclarece como deveria e ele e os demais pregadores ser considerados assim como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Veja que coisa linda que está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pouco importava o julgamento de homens, se quem julga é o Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Onde cada um prestará contas de sua fidelidade para com Deus, quando naquele grande dia ele manifestar, onde os desígnios dos corações estarão ali. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. E por isso, nós como os filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, devemos ser fiéis ao Senhor, principalmente nos dízimos, devolvendo os 10% que cabe ao Senhor.
porque Deus ainda deixa conosco 90%. E quando você devolve os dízimos, 10%, pode perguntar a cada pessoa que devolve o dízimo. Daquele 90%, as coisas se multiplicam muito mais, que passam até dos 100%, de tantas bênçãos que Deus nos dá. E para abreviar a volta de Jesus, é justamente que nós estamos devolvendo o dízimo para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Nós estamos ajudando a propagar o Evangelho pelo mundo, por países, nações, tribos, levando esse plano de salvação para as demais pessoas. E nesta semana nós vimos que a devolução do dízimo, né, de 10% da nossa renda, que deve ser bruta, referente, né, ao dízimo, é uma ordem divina, uma ordem de Deus, devendo ser entregue na igreja, no templo, como faziam os cristãos, né, nos tempos de Jesus, onde devemos honrar a Deus com esse ato, né, mostrando a nossa fidelidade ao Senhor, mostrando assim que nós estamos concordando com o propósito para o ministério de evangelização das pessoas, que é a finalidade dos dízimos. A cena do julgamento, né, que final, descrita em Mateus capítulo 25, ela é descrita por Jesus como uma prestação de contas, ou poderíamos assim dizer, a prestação de obras, que ela é fortalecida em Apocalipse 22, 12, onde o apóstolo João, ele fala que o mestre mencionou, e olha o que ele diz, a declaração de Jesus: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, que está em Apocalipse 22, versículo 12. Aí você, meu amigo, minha amiga, pergunta para mim: mas que obra, João Amorim? Você não tem falado durante as lições que nós somos salvos pela graça, se nós aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor? Sim, é claro, com toda certeza, que nós somos salvos realmente pela graça de Jesus. Mas um coração transformado, um coração que aceitou Jesus como Salvador, ele começa a copiar a conduta e o caráter de Jesus, ele começa a fazer obras, ele começa a ter amor maior, né, pelo próximo, ele começa a devolver o dízimo, né, para que outras pessoas sejam alcançadas também com essa oportunidade de salvação, tendo realmente em um coração assim bondoso, né, em ajudar o próximo, em ajudar as viúvas, né, em ajudar os menos favorecidos, os injustiçados, porque a sua fé, quando você aceita Jesus como Salvador, ela é pura e genuína, e nós sentimos assim no nosso coração no desejo em salvar todas as pessoas. Nós somos movidos realmente pelo amor de Deus, e as obras, elas são consequências, né, de você aceitar Jesus como Salvador. E por isso, quando nós formos chamados assim pelo Mestre na sua grande volta, para nós prestarmos contas, Jesus vai nos dizer: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Por isso que a ordem de Deus para todas as pessoas, sejam assim pobres ou ricos, é esta: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, que está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Não esquecendo que nós já estudamos aqui na lição nessa semana, que a casa do tesouro é o templo e a igreja. E por isso que, meu amigo,
que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que vocês aceitem Jesus como Salvador, porque Ele quer salvar o máximo de pessoas. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você passa a ter consciência de que Deus é dono de tudo. Você passa a ter um entendimento, sabedoria. Ao manusear as Escrituras, você vai vendo que o dízimo é uma situação de honestidade, é uma situação de fidelidade para com Deus. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente para todos nós que chama-se salvação. E quando você aceita a Jesus, e se você ganha esse presente que chama salvação, Ele vai te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, mais morte, mais aflições, e você estará participando de uma grande festa, as bodas do Cordeiro, onde todos nós juntos estaremos louvando e honrando o nome do nosso Salvador Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.